Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na sua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. O Evangelho nos mostra muito claramente 2 momentos distintos e interligados. A primeira parte mostra Jesus sendo surpreendido com um pedido de 2 dos seus apóstolos, os filhos de Zebedeu, ou chamados de Boanerges, filhos do trovão, que é Tiago e João. O pedido deles é simples. Quando o Senhor estiver na sua glória, a gente quer que o Senhor nos coloque um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. O que está por trás do pedido revela isso que há na natureza humana. Às vezes, nosso próprio segmento, por causa da soberba da vida, nós tendemos à exaltação, à glória, ao orgulho, a ser visto, a achar que merecemos e etc. É muito comum isso.
tem a ver muito com os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso eu, né? Então, às vezes nós, sobretudo o mundo moderno, né, que é baseado em competições, né, aonde você precisa cada vez mais estar preparado para estar lá, né? É da nossa natureza ser recompensado, né? Achar um lugar vistoso, uma empresa ou qualquer outro lugar nesse sentido, né? Só que Jesus mostra que a glória a qual ele se refere, a glória do reino dele, está interligado com o cálice que ele vai beber. Cálice aqui significa então o mistério pascal. Essa aliança que vai ser feita no sangue de Jesus, não é? E beber do mesmo cálice significa aqui ter o mesmo destino, né? Então a pessoa bebeu comigo, né? Por isso que aquela atitude de Judas é escandalosa, né? Aquele que molha o pão comigo vai me trair, né? Ou seja, comungar, beber do mesmo cálice significa ter o mesmo destino, partilhar da mesma missão e etc. De certa forma eles vão, porque todos praticamente dão a vida, né? Menos João, que morre de velhice, o restante morre tudo mártir, né? Mas os lugares estão reservados. Mas aqui é interessante perceber esse espírito, porque é o mesmo espírito que está também nos 10, porque no segundo momento os 10 ouvem o que eles falam e ficam indignados. Se você faz uma analogia bíblica ou as correlações, você vai ver que em outros episódios, com a mesma mensagem, você vai ver eles vindo no caminho, discutindo entre eles quem era o maior, quem era o melhor, né? Então sempre há rivalidades entre grupos, sempre a gente acha que merece mais, que é mais digno, que deve melhor receber as recompensas e etc, né? E aqui Jesus então aproveita isso tudo para dar a eles uma catequese. Chama eles, senta todo mundo aí, deixa eu falar com vocês. Esse espírito aí não combina com o espírito do reino. Não combina. Olha para as nações, os governantes, olha para os tiranos que fazem. O governo do mundo está baseado no eu, no poder, na vanglória, não é? A tendência nossa, e muitos, quer dizer, é essa ideia de ser servido, né? Todo mundo quer ganhar cada vez mais, fazendo menos esforço, né? Sorte de todo mundo, né? Mas isso não combina com o espírito do Evangelho, o espírito do reino. Porque Jesus fala que ele, sendo rei, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E não só servir, ele veio dar a vida em resgate por muitos. Então Jesus, que é o rei, veio servir. E aqui a palavra dar a vida em resgate traduz o termo remissio, né? Remissão, redenção, redemptio, né? Na verdade. Ou seja, redimir significa libertar, pagando um preço, não é? Então a missão de Jesus tem um custo. Também aí outro significado do cálice. Tem um custo. Vai custar a sua própria vida. E aí isso nos impacta para nos fazer pensar enquanto cristãos duas coisas. Se nós estamos na lógica do reino, né, ou na lógica do mundo. Ou mais ainda, né, se nós estamos atrás de reconhecimento humano, atrás de glória desse mundo, ou se nós estamos interessados em gastar a nossa vida
para a salvação das pessoas. Lembra que a outra conexão, quem quiser ganhar a vida vai perdê-la, quem perder a vida por causa do evangelho vai ganhá-la. Então, esses dois apóstolos achavam que mereciam estar no lugar mais glorioso, mais pertinho de Jesus. E Jesus convida-os a entender que na igreja ou no reino, aí essa linguagem não só teológica e teológica pastoral, reinar é servir. Todos nós somos chamados a reinar, mas reinar é servir, porque se o rei serviu, quem somos nós para queremos ser servidos? Aí você vai entender a outra lógica do cálice ou da Eucaristia, quando ele pega ali, segundo São João, a toalha, se ajoelha no pé dos seus discípulos e lava, não é? E deu o exemplo para que façamos o mesmo, não é? E aí você vai ver que a igreja, que é esse reino de Deus, que se confunde também com a pessoa de Jesus Cristo, esse corpo místico, então a índole dela é essa diaconia, né? Diaconia significa serviço. Serviço. Então a igreja ela é hierárquica e a igreja ela é carisma. É dado aos seus membros carismas especiais, dons, que devem ser colocados para a edificação da comunidade, para o bem e para a evangelização. A hierarquia é uma hierarquia de serviço. Quanto maior é o cargo, mais é a autoridade, porque maior é o serviço. Então, cada vez que a pessoa sobe na hierarquia, mais perto da cruz ela fica. Mais custa, mais dói, tem mais entrega, mais cobrança, né? Aí você vai entender porque muitos não servem. E aí, queridos irmãos e irmãs, então nós temos aqui assinalando duas conclusões ou duas percepções importantes ao confrontar com a nossa vida. Primeiro, a nossa omissão no servir. Porque às vezes nós olhamos muito para a Igreja Católica, né? E dentro desse contexto, né, dessa neomodernidade, desse capitalismo, essa sociedade de consumo, a gente vê que as pessoas estão trabalhando em função do consumo. Então elas precisam trabalhar para consumir, trabalhar para pagar as contas, trabalhar para ter as coisas. E cada vez mais ela está cada vez menos sem tempo para fazer o dom de si. Por isso que muitos estão doentes, emocionalmente, né? Porque você percebe na vida delas uma falta de renúncia e uma falta de dom de si. Porque o nosso coração se realiza, tem sentido, quando a gente faz o dom de nós mesmos, né? Então, às vezes, nós deixamos de servir. A gente vem na missa, os que vêm, né? Que tem gente que nem isso faz. Vem na missa, devolve o seu dízimo, de vez em quando dá um arroz, um triguinho para ajudar ele numa promoção, compra um ingressinho e pronto. Aí você não encontra a disponibilidade, os dons dele, que Deus deu para ele, não é colocado a serviço, né? E a pessoa passa alheia, né? E a paróquia fica, como igreja, de um modo geral, fica sobrecarregada sobre aqueles que assumem uma função, 2, 3, não é? Então a omissão ela é pecado. Não dar a Deus aquilo que lhe é devido. Ah, mas eu trabalho demais, tenho muitas coisas, etc, 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 mas foi isso que Deus te deu. A nossa vida deveria ser mais equilibrada, né? Para poder servir mais, não é? Só que servir, meu irmão, custa muito, né? Não tem como uma vela iluminar sem se consumir. Então servir custa. Para você poder servir, você vai ter que fazer alguma renúncia. Você vai ter que privar algumas coisas.
Você está, às vezes, e aí me encanta muito, ver muitas pessoas enganjadas, que trabalham o dia inteiro, como, né? À tarde, às vezes, arruma um fôlego, vai numa reunião, vai numa formação, vai ensaiar, vai fazer alguma coisa, né? E ela tem todos os motivos do mundo para dizer, não vou fazer nada não, estou cansado, vou ficar aqui, cara. E vai, porque ama, né? Na paróquia mesmo, muitas situações ainda existem por causa justamente da fidelidade, do espírito de serviço e amor de muitos, né? Que você sabe que você pode contar, que também é casado, que também tem filhos, que também tem dificuldade, que também tem conta, que também tem problemas, né? São feridos tentando curar. E a outra vertente é aqueles que servem, nós perguntarmos por que motivo servimos, ou como servimos. Porque como nós trazemos as nossas feridas, nós trazemos a nossa personalidade, a nossa história, também o serviço acaba sendo um lugar de exercício de poder. Às vezes em benefício próprio, às vezes para ser aceito, para ser amado, para ser elogiado, para ser isso, para ser aquilo. Então Deus, que conhece os corações, vai recompensar, porque qualidade combina com fé. Nós temos o dever de dar a Deus o nosso melhor. E aqueles que servem têm que perguntar se estão dando o seu melhor. Não é? Porque é para isso que nós estamos no mundo, para servir. Nós não podemos viver uma vida correndo só atrás das nossas próprias coisas, né? E é interessante porque o servir gera a autoridade. O poder é corruptível, né? Corrompe. A autoridade se adquire com a doação de si, com o serviço. Vocês devem já ter na sua vida relacionado com pessoas que às vezes são tão boas, que servem você com muita frequência, te ajudam, muitas vezes disponibilizou parte dos seus bens para te ajudar, doou o seu tempo para te escutar, é sempre generoso, serviçal, solícita, e já fez tanta coisa para você em momentos inclusive difíceis da sua vida. Aí sabe quando ela te procura, às vezes pedindo uma ajuda, e você às vezes nem pode, você fala assim, mas não tem como é que eu vou dizer não para fulano? Tem pessoas que não dá para você dizer não, porque a maneira como eles nos serviram, criaram sobre nós uma autoridade moral. Você pode até dizer não, mas sua consciência vai ficar ali, ó. Você furou com fulano, tantas vezes ele te ajudou e você furou com ele. Não é assim? Dentro da comunidade mesmo, dentro da comunidade tem aqueles grandes nomes, que são pessoas que você pode contar sempre. Você pode pedir, estão sempre disponíveis, e eles vão se tornando na vida comunitária referenciais de servos. Não é? Porque não basta ter dom. Um dia até falei com a Viviane, né? Às vezes você acha músico, mas às vezes não acha servo. Às vezes você acha um leitor, às vezes você não acha um servo. Às vezes você acha ali um pregador, mas você não acha um servo. Você acha pessoa com dons variados, mas nem todo mundo está disposto a servir. Porque entra uma outra coisa que a gente tem que aprender muito, né? A gente serve de acordo com o que o patrão manda, o bom servo, não do seu jeito. Porque se você servir do seu jeito, vai ser sempre imperfeito. Por isso que é interessante fazer sempre a vontade de Deus. Amar tanto a igreja, amar tanto a salvação das almas, a missão, amar tanto a Deus, que você é capaz sim de alguns sacrifícios. E às vezes você vai tomar pancada, vai falar mal de você, criticar, vão ser ingratos, vão tal, e a pessoa continua lá, porque ela sabe a quem ela serve. Não é casquinha de ovo, né? Porque as pessoas que buscam reconhecimento, ali, agora as pessoas que são servas, elas são calejadas, né? Elas são focadas, elas amam. E às vezes até parentes delas dizem assim, fulano, você está fazendo lá, olha lá, você faz tanto, pessoal, não, né? Estou servindo a Deus com amor, né? Porque é Deus que recompensa. Então, queridos irmãos e irmãs,
A gente precisa entrar na lógica do reino. Estar no mundo para servir e também para dar a nossa vida, não é? Pela salvação das almas. Eu sei que nós somos cheios de responsabilidades. Nós temos as nossas missões em casa, enquanto pai, mãe, enquanto esposa, enquanto trabalho. Nós também temos uma missão em relação à evangelização, à salvação das almas. Porque no fundo, no final das contas, essas coisas vão desaparecer e ficarão só as nossas boas obras. Então, queridos irmãos e irmãs, será que você não está sendo omisso diante dos dons que Deus lhe deu, que você não está colocando à disposição dos irmãos? E você que está colocando, por que você serve? É importante perguntar para que o seu serviço não fique automático. Começa a fazer de qualquer jeito, a cumprir regras, escalas. Por isso que é importante reiterar a intenção antes de começar qualquer coisa. Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou e eu quero servir e vou fazer com amor o melhor que eu puder, para a sua honra e glória, pela salvação dos meus irmãos. Reiterar a intenção, não é? A igreja é diaconia, não é? No reino de Deus não pode ser que nem as coisas do mundo. Aqui é um lugar para servir, né? Para servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,